Olá, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Crítica. Eu sou o professor Cido. Queria agradecer às pessoas que se inscreveram e fazer aqui um pedido a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, dê seu like, colabore, contribua para que esse canal possa crescer cada vez mais, ter um alcance um pouco maior. E isso a gente depende muito da força e da contribuição de vocês. Eu quero trazer aqui um assunto hoje que diz respeito ao BNDES, que é o famoso caixa preta do BNDES, né? O BNDES, como muita gente talvez possa não saber, que às vezes escuta falar, né, falar sobre o BNDES, mas não ter assim um conhecimento do que se trata, né? Que tipo de banco que é esse? Ele é um banco assim muito importante, ele tem um papel assim fundamental, né, aqui no Brasil, de modo especial quando se trata assim de investimentos, né, de investimentos em áreas sociais, em áreas que possam inclusive assim estar contribuindo, né, com o desenvolvimento. Por isso que vem assim o termo social dentro na própria sigla, né, do BNDES. O BNDES, durante muito tempo, ele teve assim uma função muito importante, ajudando, né, assim, nos empréstimos a longo prazo, né, a governos estaduais, e o presidente da República tem assim tido, né, uma grande contribuição do BNDES. Acontece que durante um certo tempo o BNDES também ele teve assim como se diz assim, ele acabou servindo, né, ah, dentro dessa parte de investimento, algumas empresas já conhecidas, né, como a Camargo Correia, JBS, né, e outras empresas muito conhecidas no Brasil. Essas empresas que muitas delas, acho que vocês já ouviram, né, falar, que trabalharam com usinas hidrelétricas, com essas empresas que trabalharam assim com grandes projetos, né, com grandes construções em larga escala, né? E não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Como a Camargo Correia, e outras empresas que também tiveram, por exemplo, esse papel. Em alguns lugares foram construídos, inclusive até aeroportos, para vocês terem uma ideia. Então o BNDES acabou servindo, né, como essa ponte, né, essa ajuda financeira e tudo mais para as empresas. Acontece que no governo, de modo especial no governo petista, né, com o Lula, também com a Dilma, devido aos projetos sociais e devido ao tipo de política, né, que, que desde Lula, né, vinha sendo implantado no Brasil. O Lula, por exemplo, ele no seu dentro do seu projeto econômico, ele tinha assim a visão de que o Brasil tinha que se expandir economicamente falando. Então essas empresas, como eu estou falando aqui, foram empresas assim que acabaram beneficiando, num certo sentido, assim, o Brasil dentro dessa visão mais econômica, mais de desenvolvimento econômico. Por exemplo, geração de empregos, o quanto que a gente cansou de saber de brasileiros que saíam para fora do país, mas empregando, por exemplo, nessas empresas. Então, teve essa grande contribuição. Essa foi uma visão. Acontece que quando o Bolsonaro, né, quando surgiu a figura Bolsonaro, né, desde o período da campanha eleitoral, na disputa com Haddad, o Bolsonaro, não sei se vocês se lembram, que ele desde o período da campanha eleitoral, ele veio, uma das coisas que ele veio falando e falando muito forte, diz respeito à questão do BNDES. E aí ele jogou, né, assim, no seu discurso, de que havia coisas terríveis, né, casos de corrupção muito em larga escala no BNDES,
e que o BNDES acabou favorecendo com, com dinheiros, né, de forma ilícita, essa coisa toda, a governo petista e também a políticos petistas, né? Essa foi a questão. Então, aí uma das coisas assim que um dos, né, da promessa aí do Bolsonaro era assim: eu entrando, eu vou fazer uma varredura, por exemplo, no BNDES, eu vou descobrir coisas lá, coisas terríveis que vocês vão ficar assustados, né? E é todo esse povo corrupto que ele dizia que era o corrupto, que eram os petistas, que estão lá, né? Que se beneficiaram, que ganharam, né? Com o BNDES. Então eu vou abrir a caixa preta. Esse é o discurso do Bolsonaro. E foi o que ele fez, né? Contratou uma empresa estrangeira, né? Não me recordo aqui quantos milhões, inclusive, se eu não me engano, foi em torno de quase 50 milhões que foram gastos, por exemplo, para essa empresa ir lá fazer toda uma investigação no BNDES, essa coisa toda. E sabe o que deu o final da história agora, né? O final da história é o seguinte, é que não encontraram nada no BNDES. Aí o Bolsonaro, né, junto com o seu grupo, né, político, defensores, ficaram com cara de bunda, para falar a verdade, né? Os caras de bundões, porque o que aconteceu? Gastaram com investigação, gastaram com para poder a tal da caixa preta. Quando foram abrir a tal da caixa preta, não encontraram nada de irregularidade, nada de desvio de dinheiro, nem que foi para petista, nem que foi para Lula, nem que foi para Dilma e nem nada. Estão aí com cara de bundão essa turma toda aí. É isso que eu queria passar aqui hoje para vocês, minha gente, para a gente poder refletir bastante, pensar muito bem, porque essa turma que está aí é uma turma muito complicada e bota complicado nisso. É um bando de bundões que estão aí, né, no nosso Brasil, infelizmente, né, que está governando o nosso país. Então, um caso igual esse do BNDES é um caso assim, para levar, inclusive, a reflexões, para a gente poder perceber que muito falatório que tem aí de Lula ladrão, de que o PT acabou com o país, de que o que nós estamos sofrendo hoje, por exemplo, o sofrimento que tem muita gente pobre, trabalhador, sofredor, que está aí ainda com essa conversa de que não, nós estamos passando por toda a situação porque foi o PT que roubou, afundou o país. O PT afundou o país. Então eu estou passando aqui esse caso e levando vocês a uma reflexão sobre essa questão do BNDES para a gente poder pensar uma série de situações que envolvem esse governo. Mentiras e mais mentiras, né? Coisas assim absurdas que tá na cabeça deles, né? Coisas absurdas e que fica jogando, né? Jogando contra o PT, jogando contra os políticos petistas e contra os governos petistas. Obrigado e até uma próxima vez. Agradecido.